Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série A Graça, a Obediência e a Salvação. Estudo número 1. Graça, uma breve introdução no uso da palavra. Já faz um tempo que tenho desejado escrever uma série sobre a graça e creio que este é o momento. A graça tem sido um dos pontos do cristianismo mais abusado nesses últimos dias. Parte desse abuso tem a ver com a falta de conhecimento do povo sobre o assunto. Oséias 4:6. Conhecimento este que deveria vir dos púlpitos e das escolas bíblicas, mas que, infelizmente, não ocorre. A outra parte está ligada à nossa propensão natural de resistir às instruções de Deus, quando elas nos apontam para um caminho diferente daquele que queremos seguir. Procurarei, nesta série, com a ajuda do Senhor, explicar para o benefício dos nossos leitores o que a palavra de Deus realmente nos ensina sobre a graça e, no processo, eliminar sérios equívocos quanto a como a graça se aplica ao nosso viver como um povo adquirido, separado e destinado ao reino de Deus. Verso: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. A etimologia da palavra graça, grego e hebraico. Primeiro, vamos explorar rapidamente a parte etimológica da palavra graça. Esta é uma daquelas palavras com vários usos, mas todos eles relacionados. Tanto no hebraico, hen, como no grego, charis, agrado, graça, favor, valor, mérito. Da raiz, hiero, estar contente. A ideia que parece dominar é a de um favor ou uma bondade concedida a um ser quando ele agrada ou conquista a boa vontade de um outro ser. Podemos confirmar este correto sentido da palavra graça nas Escrituras Sagradas, tanto quando o contexto é agradar a um outro ser, como agradar a Deus. Alguns exemplos do uso da palavra graça entre seres humanos. Ester e o rei Xerxes. Verso: E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava em pé no pátio, ela alcançou a sua graça. Hebraico, hen. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Ester 5:2. Davi e Jonatas. Verso: Respondeu-lhe Davi com juramento: Teu pai bem sabe que achei graça, hebraico, hen, aos teus olhos. 1 Samuel 23. Ruth e Boaz. Verso: Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: Por que achei eu graça?
hebraico hen, aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ruth 2:10. Os primeiros cristãos e o povo. Verso. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e alcançando a simpatia, grego charis, graça, de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Atos 2, 46 e 47. Rei Félix e os judeus. Verso. Mas passados 2 anos, teve Félix por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix agradar, grego charis, os judeus, deixou a Paulo preso. Atos 24, 27. Rei Festo e os judeus. Verso. Todavia, Festo, querendo agradar, grego charis, aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres subir a Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca destas coisas? Atos 25, 9. Alguns exemplos do uso da palavra graça entre Deus e os seres humanos e Jesus. Deus e Noé. Verso. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei. Noé, porém, achou graça, hebraico hen, aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gênesis 6, 8 e 9. Deus e Ló. Verso. Eis que agora o teu servo tem achado graça, hebraico hen, aos teus olhos, e tem-se engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando-me a vida. Gênesis 19, 19. Verso. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. 2 Pedro 2, 7. Deus e Moisés. Verso. Disseste também: Conheço-te por teu nome, e achaste graça, hebraico hen, aos meus olhos. Êxodo 33, 12 e 13. Verso. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, 3. Deus e Maria. Verso. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça, grego charis, diante de Deus. Lucas 1, 30. Deus e os salvos. Verso. Para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça, grego charis, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 7 e 8. Deus e Jesus na sua infância. Verso. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça, grego charis, de Deus estava sobre ele. Lucas 2, 40. Deus e Jesus em toda a sua vida como homem. Verso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, grego charis, e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1, 14. A palavra graça está ligada ao ato de agradar a alguém.
Como se pode ver nesses poucos exemplos, o uso da palavra graça está muito ligado ao fato de haver algo em quem precisa de um bem que agrada àquele que está em posição de conceder o bem. O receptor é aquele que pode se beneficiar caso a graça seja concedida. O doador da graça concede a graça porque se agrada de alguma coisa presente no receptor. Então, fica óbvio que, do ponto de vista do doador, a pessoa é merecedora ou conquistou o bem que deseja, ou precisa, ou busca. Ainda que, às vezes, o receptor do bem não perceba que fez algo que justificasse o bem recebido. Vemos este comportamento no caso de Ruth e Boaz. Verso. Então ela, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: Por que achei eu graça aos teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ruth 2:10. Casos em que existe um interesse pessoal por parte do doador. Da parte do doador da graça, em alguns casos, podemos ver também o interesse próprio. No caso de graça entre seres humanos, esta verdade é bem óbvia, como no caso de Boaz, que obviamente se interessou romanticamente por Ruth. O mesmo com o rei Xerxes, que certamente considerava sua esposa atrativa e não queria matá-la. No caso do uso da palavra se referindo ao rei Félix e Festo, é ainda mais óbvio que existia um interesse político. Verso. E querendo Félix agradar, grego haris, aos judeus, deixou a Paulo preso. Atos 24, 27. Na mente desse líder romano, haveria algo de valor, graça, para com os judeus, se ele mantivesse Paulo na cadeia. A ideia popular de que graça significa favor imerecido não faz o menor sentido em nenhum destes exemplos no uso da palavra no original, tanto hebraico como grego. Sendo onipotente, Deus não possui necessidades. Quando se trata da graça que vem de Deus, no entanto, esta ideia de interesse perde o seu sentido por completo. Não podemos falar de interesse próprio porque, como ser onipotente, Deus não possui nenhuma necessidade para que possamos preencher. Temos que simplesmente reconhecer a nossa incapacidade de compreender o porquê Deus faz o que faz com seus escolhidos. Sabemos, porém, que todos os casos em que a graça foi estendida por parte do Senhor envolveu pessoas que conquistaram ou agradaram a Deus de alguma forma. Uma verdade facilmente observável nos casos de Noé, Jó, Moisés, etc. Quem não agrada a Deus não é alcançado pela graça. Quando consideramos o contexto de cada caso, podemos ver também que aqueles que não agradam a Deus não recebem da sua graça. Deus não salvou a nenhum no dilúvio, senão a Noé e família. O mesmo ocorreu em Sodoma e Gomorra com Ló. Essa verdade põe abaixo a ideia de que a graça é estendida àqueles que não a merecem. Favor imerecido.
Pois, se fosse este o caso, todas essas pessoas que a Bíblia menciona ter alcançado a graça de Deus seriam pessoas com um histórico claramente sem merecimento. Noé teria sido igual ou pior que a população da terra, e não um homem justo e perfeito como a Bíblia menciona. O mesmo podemos dizer de Ló, Moisés, Jó, Maria e demais. Todos eles, segundo a palavra, possuíam um viver exemplar. E este foi o motivo que Deus estendeu-lhes a graça. Aos olhos de Deus, eles o agradaram e assim foram merecedores da sua proteção e bênçãos. Verso: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Salmos 37, 23. Quando Lucas nos diz que Jesus crescia em sabedoria e que a graça de Deus estava sobre ele, Lucas 2,40, obviamente não está dizendo que Deus estava colocando sobre Jesus favores que o seu filho não merecia. Pois sabemos que Jesus, verso, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2,22. Jesus certamente mais do que mereceu a graça de Deus. Algo que sabemos sem sombras de dúvidas é que em tudo ele agradou ao Pai. Verso: e aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. João 8, 29. Uma melhor definição para a palavra graça. Podemos ver assim que um favor recebido porque agradou ou conquistou tem muito mais a ver com graça do que favor imerecido. Outro exemplo que se vê claramente que a ideia de favor imerecido não é uma boa definição é quando ambos, Pedro e Tiago, citam o provérbio, verso: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dará graça aos humildes. 1 Pedro 5,5, Tiago 4,6, Provérbios 3,34. Como pode Deus conceder um favor imerecido, entre aspas, àquele que já é humilde, ou despretensioso, ou simples? Não é exatamente pelo fato dele ter algo que agrada a Deus, neste caso a humildade, que o Senhor está lhe concedendo a graça? Conforme nos disse Tiago, verso: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4:10. Se for para ser imerecido, o orgulhoso é que deveria receber da graça de Deus, pois para o orgulhoso seria mais imerecido do que para o humilde. A preocupação do apóstolo Paulo. Escrevendo à igreja de Roma, Paulo antecipou que muitos aproveitariam dos seus comentários sobre a graça para o abuso e que chegariam à conclusão errada que, já que nada temos que fazer para merecer ou conquistar os favores de Deus, seria mais vantajoso desconsiderar as palavras do Senhor e continuar se apegando aos prazeres do mundo, pois, assim o fazendo, não haveria nenhum mérito em nós e receberíamos mais da graça de Deus. Verso: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1 e 2. Infelizmente,
o alerta de Paulo não foi o suficiente. E até hoje, milhões de cristãos interpretam erroneamente os seus escritos e deduzem que a obediência aos mandamentos do Senhor não é necessário para a salvação. Exatamente como o apóstolo Pedro comentou. Verso: o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, nos quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. 2 Pedro 3, 14 a 16. O uso da palavra misericórdia como favor imerecido. Existe outra palavra corretamente usada como um benefício prestado a alguém sem que haja necessariamente nenhum merecimento por parte do recipiente, que é a palavra misericórdia, demonstrar compaixão ou poupar de um castigo. No hebraico temos hemla e também hamal, e no grego temos eleo. Para não tomar muito espaço, aqui estão apenas 2 exemplos de uso no hebraico e 2 no grego, ambos de Paulo. Deus e Israel. Verso: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua compaixão, hebraico hemla, ele os remiu, e os tomou, e os carregou todos os dias da antiguidade. Isaías 63, 9. A filha de Faraó e Moisés. Verso: e abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão, hebraico hamal, dele, e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Êxodo 2, 6. Deus e o ser humano. Verso: pois assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, grego eleo, pela desobediência deles. Romanos 11, 30. Deus e os escolhidos. Verso: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, grego eleos, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Tito 3, 5. O erro fatal de se confiar no homem e não nas Escrituras. Querido, tenho muito que lhes escrever sobre a graça e o Senhor permitindo, assim o farei. Deixe-me concluir esta primeira parte os exortando a se apegarem à palavra de Deus e não aos ensinos de homens, pois é confiando em homens que muitos se perderão. Jeremias 17, 5. A ideia prevalente nos nossos dias de que seremos salvos sem que façamos nada para receber do Senhor a vida eterna não procede das Escrituras, mas sim da imaginação do homem carnal. Não procede e nem faz o menor sentido, pois qual seria a lógica de termos em mãos as instruções de Deus, 2 Timóteo 3,16, se o Senhor não espera obediência para nos dar a salvação? Verso: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Mas aquele que guarda as suas palavras, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. 1 João 2, 3 a 5. Antes de terminar, para que não haja nenhum mal-entendido, deixe-me fazer 2 perguntas e respondê-las. Pergunta: somos salvos pelas nossas boas obras? Resposta: não. Categoricamente não. Romanos 3:23. Somos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Hebreus 9:22, João 3:14 a 16, Números 21:8 e Isaías 53:5. Sem o sacrifício de Jesus, o mais santo dos santos entre os homens segue rumo à morte eterna. Pergunta: precisamos fazer algo para sermos salvos? Resposta: sim, precisamos crer e obedecer. Não existe salvação para quem não crê. João 3,16. E para quem não obedece? Hebreus 5,9. 1 João 5,3. João 3,36. E João 14,15. Sem a obediência às palavras de Jesus, o mais religioso dos cristãos é um falso discípulo e também segue rumo à morte eterna. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.